Há séculos, a Ordem dos Templários foi uma das instituições mais poderosas e misteriosas da história. Seu nome está entrelaçado com batalhas, riquezas e uma aura de mistério que ainda persiste. Mas, e se eu te dissesse que o que sabemos sobre os Templários, o que nos contaram nos livros de história, é apenas a ponta do iceberg? E se, por trás de seus templos, riquezas e suas cruzadas, os cavaleiros templários descobriram algo que poderia, de fato, mudar o curso da história? Algo tão profundo, tão transformador, que se esse segredo fosse revelado, ele poderia desafiar tudo o que você pensa saber sobre o mundo, sobre a espiritualidade e até mesmo sobre a realidade. Imagina um conhecimento tão antigo, tão oculto, que foi escondido, silenciado e manipulado durante séculos. Um segredo que foi passado de geração em geração, em um jogo de sombras, envolvendo simbolismo profundo, textos enigmáticos e práticas secretas. Para os templários, este não era um segredo comum, mas uma chave para acessar uma dimensão de sabedoria que transcende o tempo e o espaço. Eles não eram apenas guardiões de riquezas materiais, mas também de um saber ancestral que, se revelado ao mundo, poderia alterar a própria estrutura de poder espiritual e físico. Neste vídeo, vamos explorar os profundos mistérios dos Templários. Vamos adentrar um território onde pouco ousaram caminhar. As raízes esotéricas que se escondem por trás de suas práticas e implicações. Vamos descobrir o que eles realmente estavam buscando nas terras sagradas do Oriente e, mais importante, o que eles encontraram. Prepare-se para uma jornada não desconhecida, onde cada pedaço de sabedoria esotérica é uma chave para um mundo muito maior e mais misterioso do que podemos imaginar. A Ordem dos Templários, fundada no início do século XII, nasceu num momento de transição. O mundo cristão medieval estava imerso em uma batalha constante por poder e território, e o conhecimento esotérico estava sendo progressivamente marginalizado ou ocultado. Contudo, a verdadeira história dos Templários vai além dos campos de batalha e das suas imensas riquezas. Esses cavaleiros, armados com a fé religiosa, também eram, em essência, guardiões de um segredo milenar. A jornada dos Templários começa em Jerusalém, na época das Cruzadas, onde, segundo muitos relatos, eles fizeram uma descoberta profundamente significativa no Templo de Salomão. O que exatamente foi encontrado nas cavernas subterrâneas do templo? Artefatos antigos, textos perdidos ou talvez algo mais? A verdade parece ter se perdido nas areias do tempo, mas o impacto dessa descoberta foi imediato. Os Templários, em vez de se limitarem a ser simples cavaleiros devotos, começaram a se envolver em práticas místicas e esotéricas. Eles começaram a explorar os limites do conhecimento, o oculto e o espiritual, ao passo que sua influência aumentava rapidamente em toda a Europa. Os Templários estavam intimamente ligados ao saber oculto de civilizações antigas, especialmente as que precederam a era cristã. Muitos dos textos e símbolos que eles usavam eram profundamente enraizados na sabedoria hermética e na tradição esotérica dos egípcios, babilônios e até mesmo da filosofia grega. A filosofia hermética, que traz consigo o princípio de que o que está acima é como o que está abaixo. Não era apenas uma doutrina religiosa, mas uma chave para entender o universo. Essa ideia de uma conexão entre o microcosmo e o macrocosmo tornou-se central para a prática templária, afirmando que o verdadeiro poder não estava em bens materiais ou na conquista de terras, mas no domínio do próprio espírito e na compreensão das leis universais.
Porém, esse conhecimento não era para ser compartilhado abertamente. Era um saber reservado, mantido apenas para os iniciados, que pretendiam explorar o lado mais sombrio e profundo da realidade. O segredo dos Templários, de acordo com muitos estudiosos e ocultistas, estava relacionado à descoberta de um grande mistério. Um conhecimento que transcendia a religião tradicional e os dogmas do cristianismo medieval. Os Templários estavam, em essência, tentando acessar uma sabedoria ancestral que poderia conectá-los diretamente com o divino, o eterno, o oculto. No entanto, o que os Templários realmente encontraram no Templo de Salomão? Os textos que eles guardavam, os símbolos que utilizavam, eram fingidos de que tentavam reconstituir um elo perdido com a antiguidade, com o conhecimento primordial e com uma forma de sabedoria que foi abafada pelas correntes religiosas e políticas do período. Esse conhecimento estava relacionado não apenas à matéria, mas à essência do ser, ao despertar da consciência e à verdadeira natureza do poder. Ao longo dos séculos, o que estava oculto por trás da ordem templária se tornou algo mais perigoso do que as armas de guerra. Esse conhecimento era uma chave que poderia abrir portas para um poder imensurável e transformador. Para compreender o verdadeiro segredo oculto dos Templários, precisamos começar a entender o que realmente motivava essa ordem secreta. Era mais do que uma simples busca por poder material ou territorial. O que os Templários estavam realmente atrás era algo que desafiava os limites da compreensão humana, a busca pela verdade universal. No coração dessa busca estava o conceito de sabedoria ancestral, um saber que havia sido preservado ao longo de milênios, mas que era destinado apenas aos iniciados. Em muitas culturas antigas, desde o Egito até a Grécia, existia a crença de que o verdadeiro conhecimento era transmitido apenas àqueles capazes de compreender a grande verdade que governava o universo. Para os Templários, esse conhecimento não era apenas intelectual ou filosófico, mas algo que possuía um poder real e transformador, capaz de elevar a alma humana a um estado superior de consciência. Uma das principais chaves para entender o segredo dos Templários está na simbologia que eles utilizaram. Por exemplo, a cruz templária, com suas 4 extremidades, representava os 4 elementos fundamentais do universo: terra, fogo, ar e água. Mas não se tratava apenas de uma referência à natureza material. Cada um desses elementos tinha um significado mais profundo. O fogo, por exemplo, representava a purificação e a transformação do espírito. A água simbolizava a sabedoria fluida, enquanto a terra representava a estabilidade e a fundação do ser. O ar, por sua vez, estava relacionado ao intelecto e à expansão da consciência. Os Templários também estavam imersos no estudo de textos antigos, como os escritos herméticos e os evangelhos gnósticos. Esses textos falavam de uma sabedoria transcendental, de uma realidade oculta que existia além do mundo físico. A ideia de que o conhecimento verdadeiro é guardado nas sombras, longe dos olhos do público, era central para a ordem. O segredo dos Templários estava, portanto, relacionado a uma sabedoria esotérica que transcende as limitações do mundo material. Agora, imagine por um momento a seguinte questão: e se esse conhecimento não fosse simplesmente algo de caráter espiritual ou filosófico, mas um poder real que pudesse transformar a realidade como a nossos conhecidos? Um poder que poderia alterar as leis naturais, expandir a percepção e revelar o propósito mais profundo da vida humana. Esse é o mistério central que os Templários buscavam. Uma chave que os conectasse a uma verdade absoluta, a uma força cósmica capaz de desvendar os segredos do universo.
Porém, essa busca por conhecimento e iluminação não era sem riscos. Como qualquer poder oculto, ele pode ser facilmente corrompido ou mal interpretado. A verdadeira razão pela qual o segredo dos Templários foi escondido, tanto pelos próprios membros da Ordem, quanto por aqueles que estavam ao seu redor, não estava apenas em proteger o saber, mas em preservar a integridade do mesmo. Sabemos que o poder das ideias, uma vez revelado, pode mudar o curso da história e, em mãos erradas, pode gerar catástrofes. Portanto, essa sabedoria deveria ser mantida longe dos olhos do público em geral, não por uma questão de controle, mas de proteção. O que os Templários descobertos eram, sem dúvida, algo poderoso. Mas o que exatamente era esse segredo? O que estava realmente escondido em seus textos e símbolos? Para responder a essas perguntas, é preciso dar um passo ainda mais profundo, adentrando no terreno do desconhecido, onde o místico e o científico se entrelaçam de maneiras inesperadas. Agora, que já começamos a entender a busca dos Templários por um conhecimento transcendental, é hora de aprofundarmos ainda mais no verdadeiro significado desse segredo e no que ele representava. O que exatamente eles descobriram nas profundezas do Templo de Salomão e em seus estudos esotéricos. O que estava escondido sob a superfície das lendas e mitos. Há muitas teorias, mas uma das mais intrigantes gira em torno da ideia de que os Templários não estavam apenas buscando um artefato físico ou um livro antigo. Eles estavam, de fato, em busca de uma verdade cósmica, uma verdade que estava além da capacidade humana de compreender no nível mais superficial. Essa verdade, de acordo com alguns estudiosos, estava ligada a uma antiga doutrina hermética, conhecida como a sabedoria oculta, que ensina que o universo é governado por leis espirituais e que, ao compreender essas leis, o ser humano pode alcançar uma forma superior de existência. Em um nível mais profundo, o segredo dos Templários pode ter sido a descoberta de uma verdade espiritual que conectava todos os seres humanos a uma força universal, uma energia cósmica que permeia todo o universo. Essa força poderia ser acessada por meio do autoconhecimento, do despertar da consciência e da transcendência das limitações do corpo físico. Os Templários acreditavam que a verdadeira iluminação não estava apenas na aquisição de poder material ou riqueza, mas em alcançar um estado superior de sabedoria e compreensão espiritual. Muitos textos antigos, incluindo os evangelhos gnósticos, falam sobre a ideia de um despertar, uma revelação da verdadeira natureza da realidade que não pode ser percebida pelos sentidos materiais. A ideia central do gnosticismo, por exemplo, é que o mundo físico é uma ilusão e que a verdadeira realidade está além dessa ilusão, esperando para ser descoberta por aqueles que possuem a chave para compreendê-la. Este conceito de uma realidade oculta e uma busca por revelações cósmicas foi central para a prática esotérica dos Templários. Além disso, a própria estrutura da Ordem Templária estava imbuída de simbolismos esotéricos que refletiram a jornada do iniciado na direção ao autoconhecimento. O processo de iniciação dentro da Ordem foi uma metáfora para a jornada espiritual de ascensão, onde o cavaleiro passava por diversas provas e rituais para alcançar um entendimento mais profundo da verdade universal. A simbologia dos Templários, como a imagem do Cavaleiro Negro, não era apenas uma referência ao combate físico, mas ao combate interno contra as ilusões do ego e as limitações da mente humana. Agora, talvez o mais fascinante de tudo seja a conexão entre a sabedoria dos Templários e as teorias mais avançadas da física moderna. Por exemplo, muitos dos princípios que os Templários acreditavam, como a interconexão de todas as coisas no universo,
a ideia de que o mundo físico é apenas uma expressão de uma realidade mais profunda, e até mesmo a ideia de múltiplas dimensões ou planos de existência podem ser encontradas nas teorias da física quântica e na relatividade. O que os templários descobriram pode, na verdade, ter sido uma forma de conhecimento que ressoava com as descobertas científicas mais modernas. Um entendimento de que a matéria e a energia são, na verdade, interligadas e que a percepção humana está limitada por barreiras que só podem ser transcendidas por meio de um despertar espiritual. Esse entrelaçamento entre ciência e espiritualidade é um ponto crucial. A sabedoria dos templários, longe de ser antiquada ou arcaica, tem um eco que ressoa até os dias atuais, revelando que o segredo que eles possuíam era, na verdade, uma chave para entender as leis fundamentais do universo. Era um conhecimento que ultrapassava as fronteiras do tempo e do espaço, conectando-os não apenas ao passado, mas também ao futuro. O que isso significa para nós hoje? Que possamos compreender os princípios que os templários buscaram revelar, seremos capazes de acessar uma sabedoria que não está restrita ao passado, mas que é eternamente relevante e aplicável à nossa realidade contemporânea. Para descobrir o segredo oculto dos templários, precisamos olhar para o que foi deixado para trás, para os símbolos, para os textos, para os rituais e buscar por aquilo que ainda não foi descoberto. Mas mais importante ainda, precisamos olhar para dentro de nós mesmos, para a nossa própria jornada espiritual e ver como esse conhecimento pode nos transformar. Agora que desvendamos as camadas mais profundas do segredo dos templários, é hora de trazer esses ensinamentos mais antigos para o nosso mundo atual e para as nossas próprias vidas. Como podemos aplicar esse conhecimento esotérico de forma prática? Como podemos utilizar as chaves que eles deixaram para transformar a nossa consciência, expandir nossa percepção e até mesmo mudar a maneira como nos relacionamos com o mundo ao nosso redor? Primeiramente, devemos entender que o segredo dos templários não se trata apenas de teorias abstratas ou símbolos enigmáticos. Ele tem uma aplicação direta e transformadora na vida cotidiana. E os templários, com seus rituais e práticas, nos mostraram uma jornada espiritual de autoconhecimento e transcendência. A busca deles não era por uma verdade externa, mas por uma verdade interna, por um despertar da consciência que os permitisse viver em harmonia com as leis universais. A primeira prática fundamental que podemos adotar é o despertar da consciência. Para os templários, como para os antigos místicos, o caminho para a iluminação começou com a compreensão de que a realidade que percebemos com nossos sentidos físicos é apenas uma fração do que realmente existe. O primeiro passo para o despertar é cultivar uma percepção mais profunda da realidade. Isso pode ser feito por meio de práticas meditativas, que nos permite ver além das ilusões do ego e da mente material. A meditação deve ser vista como uma ferramenta para acessar níveis mais elevados de consciência, onde a conexão com o universo e com a nossa verdadeira essência se torna clara. Um exercício poderoso inspirado nos ensinamentos dos templários é a prática da visualização simbólica. Quando meditamos, podemos usar símbolos que ressoam com o nosso ser, como a cruz templária ou outros símbolos esotéricos, para nos conectarmos com as energias universais. Esses símbolos são mais do que simples representações. Eles são portais para realidades mais profundas. Quando focamos neles com intenção e clareza, podemos abrir as portas para uma percepção expandida e um estado mais elevado de consciência. Além disso, os templários acreditavam na necessidade de purificação do espírito. O fogo, em sua simbologia, representava a transformação e a purificação.
Para aplicar isso em nossas vidas, devemos praticar a autotransformação, enfrentando nossas limitações internas e deixando para trás as crenças que nos aprisionam. Isso pode ser feito por meio de práticas de autorreflexão e de autoconhecimento, desafiando constantemente os padrões limitantes que temos sobre nós mesmos e o mundo. A purificação também pode envolver a eliminação de vícios, pensamentos negativos e padrões destrutivos, criando espaço para um novo e mais elevado estado de ser. Em paralelo, é crucial compreender o conceito templário de interconexão entre todas as coisas. Para os templários, a natureza não era separada de Deus ou do ser humano, mas era uma expressão divina do todo. Isso nos ensina que a verdadeira sabedoria reside em perceber nossa conexão com o universo e com todas as formas de vida ao nosso redor. Para aplicar essa sabedoria, devemos cultivar uma atitude de reverência e respeito pela natureza, pelo próximo e, acima de tudo, por nós mesmos. Cada ação que tomamos deve ser feita com a consciência de que estamos em unidade com o todo. Isso implica viver com integridade e alinhamento com os princípios universais de justiça, harmonia e equilíbrio. Por fim, os templários nos ensinaram a importância da busca constante pela sabedoria. Eles eram estudiosos, sempre buscando aprender mais, expandir suas consciências e compreender as verdades universais. Para nós, isso significa nunca parar de aprender. Devemos continuar a busca pelo conhecimento espiritual, seja por meio de leitura, estudo de textos antigos ou, mais importante, pela própria prática espiritual diária. Procuramos a sabedoria não apenas nas palavras dos livros, mas nas experiências que a vida nos oferece, refletindo sobre nossos erros e sucessos e confirmando que a verdadeira sabedoria vem de dentro. Essas práticas parecem simples à primeira vista, mas sua verdadeira profundidade é revelada quando podemos nos integrar em nossas vidas. Ao adotar a filosofia dos templários e aplicar seus ensinamentos espirituais e esotéricos de forma consciente, começamos a perceber uma mudança real. Começamos a viver de uma maneira mais conectada, mais plena e mais sábia, com uma compreensão mais profunda da realidade e do nosso papel dentro dela. Esse é o poder do segredo oculto dos templários. Ele não é algo que pertence apenas ao passado ou à lenda, mas algo vivo, vibrante e relevante para o presente. Ao incorporar suas práticas e filosofias em nossa jornada pessoal, começamos a desbloquear os mistérios da existência e a transformar nossas próprias vidas, na medida em que nos conectamos com a verdade universal que sempre esteve ao nosso alcance. O segredo oculto dos templários vai muito além das lendas e dos mitos que cercam a ordem. O que esses cavaleiros realmente foi uma chave para compreender o universo e a natureza humana de uma maneira profunda e transcendental. Eles não estavam em busca apenas de poder, riqueza ou glória, mas de uma verdade cósmica, um conhecimento que desafiava os limites da realidade física e se conectava com as forças invisíveis que regem a existência. Esse segredo, escondido nas sombras e velado por séculos, não era apenas para os iniciados. Ele estava ali, esperando para ser desvelado, para ser compreendido e, finalmente, para ser aplicado na vida cotidiana de cada um de nós. A verdade que templários buscaram estar viva em seus símbolos, nas suas práticas e, mais importante, dentro de nós mesmos. Ao abrir nossos corações e mentes para essas sabedorias antigas, podemos acessar uma visão mais profunda da vida, uma percepção ampliada da realidade e, finalmente, um caminho para o despertar da consciência. A verdadeira pergunta que permanece não é a que os templários descobriram, mas o que nós, hoje, podemos fazer com esse conhecimento.
Estamos preparados para encarar a profundidade da verdade que eles escondem? Estamos ansiosos para encontrar nossos próprios limites e expandir nossa consciência, assim como eles fizeram? A jornada dos Templários não é apenas um conto do passado. Ela é um convite à transformação, à busca pelo autoconhecimento e à descoberta de uma sabedoria que transcende o tempo e o espaço. Agora, a chave está em nossas mãos. O que você fará com ela? A jornada para descobrir o segredo dos Templários começa com um simples passo: a disposição de olhar além do óbvio, de buscar a verdade onde ela se esconde e de despertar para uma realidade muito maior do que jamais imaginamos. A escolha é sua.